extremamente simples por um lado, porém necessário neste momento de pandemia, o FGTS. Muitas perguntas, né, eu recebo no seguinte sentido: posso levantar o meu FGTS agora por conta da pandemia? Veja, primeiro vamos compreender o que é o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele está previsto lá na Constituição de 1988, no artigo 7º, inciso 3º, logo um direito, uma garantia fundamental a todos os empregados. O artigo 34 da Lei Complementar 150 de 2015 incluiu o direito para as trabalhadoras, para as empregadas domésticas. Isso é importante. Pois bem, quando se fala em fundo de garantia por tempo de serviço, nós temos a expectativa de que o empregado, ao ser desligado sem justo motivo, ele terá direito a movimentar a sua conta do FGTS. Pois bem, essa previsão legal, ela está contida na Lei 8.036 de 1990, lá no artigo 20. Pois bem, se nós analisarmos o artigo 20, existe a possibilidade desse levantamento, de movimentação da conta do FGTS, entre outras, possibilidades, no caso de necessidade pessoal cuja urgência decorra de desastre natural. E aí, nós temos ali na sequência uma descrição do que seriam desastres naturais, quais eventos naturais seriam considerados desastres. E claro, pandemia não está contida neste artigo. Ora, então eu não tenho direito a movimentar, a levantar o meu FGTS nesse momento? Muita calma, vamos falar um pouquinho. Então, olha só. Primeiro ponto que nós temos que lembrar, e é um entendimento já consolidado dos nossos tribunais, é de que este rol do que seriam as epidemias, do que seriam os desastres naturais, é um rol exemplificativo, tá? E este artigo, o artigo 20 ali da Lei 8.036, ele também traz que não basta ter só o desastre natural, tem que haver o reconhecimento formal pelo governo federal. Pois bem, houve o desastre natural, houve o reconhecimento ou a situação de calamidade pública, também. Este mesmo artigo também trata da calamidade pública, não estamos a falar diretamente dela, mas sim calamidade. Ou seja, uma vez que o governo federal declara uma situação de emergência ou calamidade pública, o empregado teria direito a levantar o FGTS, E neste caso, o empregado terá direito a solicitar o levantamento, a movimentação da sua conta vinculada do FGTS no prazo de até 90 dias, desde a data da publicação, da norma, enfim, do reconhecimento pelo governo federal da calamidade pública. No Brasil, nós tivemos agora recentemente o decreto do governo federal, o decreto do presidente da República, melhor dizendo, decreto 6 de 2020, que reconheceu situação de calamidade pública, situação de emergência nacional na área de saúde pública. E vamos pensar o seguinte: a pandemia, ela não está, como eu já mencionei, incluída lá no rol do decreto 5.113 de 2004, como uma possibilidade de desastre natural. Mas, como é um rol exemplificativo, e nós temos aqui os requisitos, ou seja, a situação de emergência e o reconhecimento do governo federal. Esse é o primeiro ponto, Então, nós já temos os requisitos formais aí para o levantamento do FGTS. Pois bem, lá no dia 7 de abril de 2020, a medida provisória 946, no seu artigo 6º, autorizou especificamente
os levantamentos do FGTS, das contas vinculadas inativas, pelo período de 15 de junho de 2020 ao dia 31/12/2020, ou seja, neste período, os trabalhadores, os empregados que têm contas inativas, contas com valores, né, retidos, para autorizar a movimentação dessas contas vinculadas no valor até R$1.045, ou seja, respondendo a sua pergunta, posso movimentar as minhas contas do FGTS? Pode sim, inclusive a medida provisória assim autorizou, limitado ao valor de R$1.045, podendo esta solicitação ser feita mediante a Caixa Econômica Federal para o levantamento. Preciso lembrar que a Caixa Econômica Federal, ela foi incluída inclusive na MP e deverá fazer a gestão destes levantamentos, bem como o cronograma, né, formas de pagamento. E a Caixa Econômica, até o presente momento, não apresentou os procedimentos, o cronograma que será seguido. Então, aos empregados, aos trabalhadores que têm conta vinculada com saldo, devem ficar todos atentos para o cronograma de pagamento e os procedimentos para solicitação nos próximos dias, enfim, no próximo mês, penso eu, porque do dia 15 de junho começarão a ser feitos os saques, os levantamentos poderão ser feitos, correto? Então, é possível levantar o FGTS? É possível, sim. Estamos numa situação de calamidade, uma situação de emergência na saúde pública e há sim a possibilidade de levantar esses valores das contas inativas, né? Uma pergunta que sempre surge: doutora, eu tenho mais de uma conta com saldo. Terá preferência as contas com menor valor, tá? Então começa pelas contas de menor valor e assim por diante. Tem direito ao levantamento? Tem. Outra pergunta bem rapidamente doutora, eu pedi demissão e o meu valor de FGTS não foi sacado à época da demissão por conta do motivo, né? Pedido de demissão. Eu consigo levantar agora? Veja, consegue sim. Por quê? Porque a lei, o artigo 20, lá da lei 8.036 de 90, ela já traz estas exceções, não é? E uma delas, não é quando a conta fica sem movimentação, enfim, doenças, né? E a calamidade pública. Então, por ser uma das exceções, você poderá sim levantar o seu FGTS. Espero que eu tenha ajudado. Esta é a mensagem de hoje. Um bom final de semana a todos. Grande abraço.